A paz do Senhor, você já deve me conhecer, né? O meu nome é Érico Guimarães, eu sou pastor na Igreja Videira e nós estamos aqui em Bragança. Eu vou abrir aqui a página da Igreja Videira aqui em Bragança e o que eu quero mostrar hoje para vocês é uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, que chama as 3 fases de um cristão ou as 3 fases de um servo de Deus, né? Clicar aqui na Bíblia cronológica, né? A gente entra nesse site aqui, é ótimo se você tem vontade de ler a Bíblia em um ano. Se você tem vontade de ler a Bíblia na ordem que as coisas aconteceram, né? E não na ordem por livro, você entra nesse site bibliacronologicaonline.com.br e é muito interessante para a gente ler, né? Uma coisa que eu vou entrar aqui, aliás eu vou entrar lá de novo, né? Aqui embaixo aqui tem Leia a Bíblia. E aqui no Leia a Bíblia a gente tem a Bíblia online também. Essa palavra ela vai estar fundamentada em João, só buscar aqui, né? Novo Testamento, João, capítulo 9. Os versículos é de 1 até 41, né? Só tem 41 versículos mesmo. E a gente vai ler aqui, diz assim. Lembrando que o tema dessa mensagem é as 3 fases de um cristão, né? As 3 fases pela qual um servo de Deus passa. Diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi como se ele dissesse: Vá, lave-se no tanque do enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele ainda dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não lhe chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: É este vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como vê, não sabemos. E quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo,
fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais diziam, por isso que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela primeira vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos-lo disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que tinha sido expulsado, que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que te fala contigo. Jesus, amado. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Jesus disse-lhes, disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aqui é importante, a gente ressaltar três coisas nesse texto. E é muito importante a gente pensar na nossa vida como tem sido até então e como está daqui para frente, como que vai ser daqui para frente. Em que posição eu estou nesse momento. Nós temos três coisas pelas quais um cristão passa. A primeira coisa é a dúvida. A gente vê aqui nesse texto, quando Jesus diz assim, para ele ir se lavar, e aí ele volta vendo, e as pessoas que estavam naquele local e que viram ele cego, viram ele mendigando, e em seguida estavam vendo que ele já não era mais um cego, essas pessoas diziam assim: então os vizinhos, aquele que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado no mendigar? Uns diziam: é este. Outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. A gente consegue perceber que aquelas pessoas que estavam em volta dele duvidavam dele. É muito comum uma pessoa que acabou de se converter, ou num determinado momento ela está no processo de conversão, as pessoas duvidarem dela. Peraí, mas não era aquele, o Érico, que eu via fazendo teatro, que eu via no parquinho à noite tocando violão até de madrugada, né? Não era ele que conversava com aquelas pessoas que tinham dificuldade com drogas, que estavam, mas ele passou por aquilo, não passou por aquilo. Mas o Érico agora está se convertendo, está indo na igreja. Ah, mas aí tem coisa, hein? Aí tem alguma coisa esquisita nesse negócio. É verdade, né? Quando a gente está se firmando na igreja, um monte de gente fica em dúvida.
fica em dúvida quanto ao seu caráter, fica em dúvida quanto às suas condições, fica em dúvida quanto às suas intenções, quanto às intenções do seu coração. Ah, será que ele está indo para a igreja por causa das meninas? Ah, na igreja tem um monte de menina certinha, ele aprontou com todas as que estavam erradas, aí agora está querendo casar, vai para a igreja. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso, né? Será que eu estou nessa fase onde todo mundo que está à minha volta duvida daquilo que eu estou fazendo? Então esse é o primeiro ponto, né? A dúvida. E você, né? Você está em dúvida? O diabo, ele usa sempre a mesma estratégia, né? A dúvida, ela foi o primeiro pecado de Adão e Eva. Por que o primeiro pecado? Quando a serpente falou para Eva que ela não morreria, que Deus havia mentido para ela, e que ela poderia sim comer do fruto do bem e do mal, ela então pega o fruto na mão e pondera. Naquele momento, ela começou a duvidar de Deus. Ela colocou à prova a palavra de Deus. E comeu a maçã. A maçã não. Ei, meu Deus do céu, a maçã é triste. E comeu do fruto do bem e do mal. E aí, quando ela comeu do fruto do bem e do mal, aconteceu uma coisa estranha. Ela se viu nua, né? Ela entrega para o marido dela, para o Adão come também. Isso demonstra claramente dúvida, né? Falta de fé, né? A serpente vem e implanta uma dúvida. E a partir daquela dúvida você tem que colocar a prova. Então, quando isso aconteceu, a gente viu que houve um problema. Faltou fé neles, faltou a crença. Prevaleceu a dúvida. Em Cristo a coisa muda um pouco, né? Por isso que para ser salvo você precisa crer em Cristo. Porque pela dúvida o homem perdeu sua glória, pela dúvida o homem perdeu o Pai. Então pela fé, pela crença, agora é que eu recupero a minha salvação. Agora eu recupero o meu Pai, recupero aquela glória que antes havia. Se por um só homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem esse pecado saiu. É importante a gente entender que a dúvida, toda a fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando você quer um milagre, você está em direção ao milagre, você está lendo a Bíblia, está ali em oração com Deus, aí Deus fala assim, eu vou te dar um milagre, você gera aquela certeza no seu coração, aquela fé vem, em seguida, a primeira coisa que o diabo tenta fazer é plantar uma dúvida em você. Porque se ele derrubar a palavra, ele derruba a tua fé. Se ele derrubar a palavra, ele derruba o teu milagre. Se ele conseguir pôr dúvida no seu coração, então ele rouba de novo, assim como ele fez com Adão e Eva, ele rouba de novo a natureza de Deus que está dentro de você. Então, por conta disso, a dúvida é algo perigosíssimo. E aqui a gente vê claramente, né, os fariseus perguntavam para o moço como ele vê, por quê? Para ver se ele ia cair em contradição, para ver se existia alguma brecha que eles pudessem usar contra Jesus. E a gente percebe que era uma grande dúvida. Inclusive havia dissensão entre eles por causa disso, né? Alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um pecador fazer tais sinais? Então havia dissensão entre eles, porque uns acreditavam que não necessariamente ele era um pecador, porque ele fazia sinais. Então Jesus poderia ser um homem de Deus. Outros diziam que ele não era de Deus por causa do sábado. A dúvida é algo terrível. Quando ela entra no coração e o homem dizia assim, olha, esse homem se é pecador eu não sei. O que eu sei é que agora eu vejo. Né? É muito interessante a gente ver que ele não está muito preocupado, né, com quem é Jesus. Ele está dizendo assim, olha, independente de quem ele é, eu vejo. Eu acho um barato isso. A segunda coisa que é um processo, né, uma fase que o cristão passa, é a crítica. Junto com o ministério vem as críticas. A Bíblia diz, e a Igreja Videira acredita exatamente no que a Bíblia diz, a gente pode pegar aqui, vou lá com você para a igreja. Eu quero ler junto com você aqui. Nós não recrutamos membros, né? Mas principalmente eu quero ler uma parte aqui que diz
aqui, o nosso princípio. Todo crente é chamado para ser um vencedor. Isso implica em tornar cada membro um ministro, a fim de que todos se disponham a liderar uma célula, multiplicando-a uma vez ao ano. Essa disposição de liderar uma célula não é para gerar número, muito pelo contrário, é para gerar qualidade na célula. Quando você lidera uma célula, a multiplicação só vem, a quantidade só acontece se a qualidade existir. Você pode enganar as pessoas por um curto espaço de tempo, você pode enganar as pessoas, poucas pessoas, talvez por muito tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Então a qualidade é importante. Se você não prega a palavra de Deus, à medida que a quantidade vai aumentando, a qualidade vai caindo. E as pessoas vão percebendo. Então a intenção de liderar a célula é você pregar com qualidade, você pregar aquilo que está na palavra. As pessoas têm direito a terem dúvidas e a resolver essas dúvidas com o líder de célula. Mas o nosso principal aqui é o que Paulo diz. Paulo diz que todos nós somos ministros do Senhor. Todos nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então todos nós, e a gente vê que Cristo deixa isso para nós, todos nós devemos pregar o Evangelho e fazer discípulos. A partir disso, a gente percebe que a crítica, ela vem junto com o ministério. Quando você começa a pregar, as pessoas começam a te criticar. Quando você começa a ensinar, as pessoas começam a te criticar. E a gente vê isso aqui claramente. Claramente. O homem diz assim: respondeu, pois ele disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer: que te fez ele? E ele disse assim: você quer que eu retorne a falar tudo de novo, sendo que vocês não ouvem? Querem porventura serem seus discípulos? E aí a gente vai vendo aqui mais embaixo, em 9:31, nós sabemos que Deus, que é o homem que está pregando, o homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, não sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tudo isso daqui é o homem pregando. Oh, glória a Deus, acabou de ser curado, já está pregando, porque já é um ministro do Senhor. E junto com isso também vem as críticas, Olha só os fariseus respondendo aqui, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E o expulsaram. Junto com o ministério vem as críticas, Cá entre nós, te criticam porque você fez, te criticam porque você não fez. Se você é bom, te criticam porque você é um tonto dos outros. Se você é ruim, te criticam porque desse jeito ninguém gosta de você, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você ajuda, te criticam porque você ajuda. Se você não ajuda, te criticam porque você não ajuda. Se você faz a obra do Senhor, te criticam porque você quer se aparecer na igreja. Se você não faz a obra, te criticam porque você esquenta banco. Se você ajuda o patrão dentro da empresa, você é caxias, você é um puxa-saco. Se você não ajuda, é porque você ganha o seu salário na mamata, você não quer fazer nada. De todo jeito te criticam. É ou não? Pense bem aí, se você já não está cheio de gente já te criticando. Então, ou você está na primeira fase, que é a fase onde todo mundo duvida de você, duvida da sua capacidade, duvida do seu ministério, duvida do que Deus te deu, duvida dos milagres que aconteceram, duvida do seu testemunho. É ou não é? Ou você já está nessa segunda fase, onde ninguém mais está duvidando de você, mas já está te criticando. E a crítica é interessante porque, assim, se já que vão me criticar de qualquer maneira, então sim, eu vou pregar a palavra de Deus, sim, eu vou fazer a obra, sim, eu vou ajudar o meu patrão,
Já que é para ser criticado, então que me critiquem porque eu estou fazendo a coisa certa. Vamos te criticar de qualquer maneira. Então, faça a coisa certa. Já que você vai ser criticado, pelo menos seja criticado por algo que você fez de bom. Não é? E aqui a gente vê claramente a crítica acontecendo, né? E o moço é expulso e tudo mais. Agora, a última fase da primeira fase é a fase da dúvida. A segunda fase é a fase da crítica. A terceira fase é a fase do respeito. É aquele momento onde você vira referência para os irmãos. É aquele momento onde o seu testemunho já não é mais duvidoso, onde o seu testemunho já não é mais criticado, e pelo contrário, o seu testemunho é respeitado, porque Deus realmente fez uma obra na sua vida. Nesse momento é que é importante a gente saber que nós passamos pelas 3 fases e que agora nós estamos aptos a exercer de verdade o nosso ministério. É o momento de deixar de ser líder de célula e ser discipulador, deixar de ser discipulador e ser pastor. É o momento de nós deixarmos de lado os nossos afazeres da casa e ir pregar na rua, ir pregar para o vizinho. É o momento da evangelização, porque você ganhou respeito. Deus já tinha te dado um milagre e agora as pessoas estão reconhecendo em você o seu ministério. A gente vai ver isso aqui nesse texto no momento em que o fariseu está ali do lado, né? Só ouvindo o que Jesus está falando com o rapaz. Não, Jesus lhe disse, é aquele, né? Quem é o Senhor? Não. Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus respondeu, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Aqui, ele, o ex-cego, né, que agora vê, reconhece Cristo, reconhece que ele não é qualquer um, reconhece que ele é um profeta. Além disso, nós temos o fato de que Jesus diz assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, que estavam junto com o cego, você percebeu? O cego foi expulso. Junto com o cego, alguns fariseus ficaram ali por perto. Lembra que eles estavam em dissensão? Eles estavam na dúvida se Cristo era Cristo, se não era Cristo, se tinha feito milagre, se não tinha, enfim. Esses que estavam na dúvida, que eram fariseus que estavam começando a respeitar aquilo que Jesus estava fazendo, que dizia assim, olha, talvez ele não seja pecador. Lembra lá? Ele estava lá ouvindo. Esses fariseus respeitavam o cego. Ele pergunta para Jesus assim, também nós somos cegos? E Jesus responde, olha, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como vocês estão dizendo que veem, então o pecado permanece em vocês. O fariseu está dando ouvidos a Jesus. Por quê? Porque aquele cego estava sendo respeitado. A gente vê aqui, né, a palavra ele. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, com o cego, ouvindo isto disseram, também nós somos cegos? Percebe que na vida do cristão, ele passa por essas 3 fases, né? A primeira fase, a dúvida. A segunda fase, a crítica. A terceira fase, então, é o respeito. Será que você já alcançou o respeito? Será que as pessoas... Como é que é fácil a gente saber, né? Eu passei pelas 3. Se você perseverar nas 2 primeiras, a terceira vem com certeza. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que a terceira fase virá e virá rápida. Sabe o que acontece? Você tem lá a fase da dúvida, é muito difícil passar por ela, porque até você entra em dúvida, até você começa a ter dificuldade se aquilo que está acontecendo de verdade. A segunda fase é a fase da crítica, onde todo mundo te critica, a esposa critica, os filhos criticam, os vizinhos criticam, o pastor critica, todo mundo critica, todo mundo vê erro, todo mundo vê tudo e ninguém te ajuda em nada. Passando essas 2 fases, se você perseverar, meu irmão, na hora do respeito você vai arrebentar.
É ali que Deus vai trabalhar na vida das outras pessoas através da sua vida. Olha, comigo aconteceu assim. Acontecem alguns sinais, né, que mostram que as pessoas têm respeito. Então, é pessoas que te ligam para perguntar a sua opinião sobre as coisas, para pedir conselho. São pessoas que antes não te davam ouvidos e de repente estão convidando você para fazer uma célula na casa delas. São pessoas que depois que te criticaram, vêm e te elogiam pelo trabalho que você está fazendo e querem te ajudar de alguma forma nesse trabalho. E é muito gratificante, porque a gente consegue reconhecer Deus trabalhando em cada momento. Passe pelas 3 fases, que vale muito a pena. Em nome de Jesus, eu te abençoo imensamente. Faça uma oração pedindo para Deus te dar perseverança. A oração de Abacuque. Senhor, no meio dos dias, no meio do tempo, abençoa, Senhor. Renova, Senhor, para eu voltar ao primeiro amor novamente e continuar em frente. Se você passar pelas 2 primeiras fases, a terceira vai arrebentar. Você vai pregar, você vai ser fiel, você vai conseguir ter muitos discípulos. Então, em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida. Amém? Deixa aí seu comentário, se você gostou, favorita. E se você ficou em dúvida, comente aí a sua dúvida e eu vou responder num próximo vídeo. Amém? Até mais e até a próxima. Paz do Senhor.